Inicio Conversas Junguianas de hoje, agradecendo a você que com a sua participação e comentário tem engrandecido o canal. Você é peça fundamental na manutenção do canal e no aperfeiçoamento dos conteúdos aqui apresentados. A você, o meu muito obrigado. Agora vamos caminhando para o assunto de hoje. Começo recitando a estrofe de um poema. Poema este que me encantou e me impactou na minha juventude. Ele diz assim, abre aspas, minha alma se há votado, com meu cabedal todo a seu serviço. Fecha aspas. Eu vou repetir. Abre aspas. Minha alma se há votado, o meu cabedal todo a seu serviço. Fechou aspas. Acabei de recitar uma estrofe do poema Cântico Espiritual de São João da Cruz. Mas quem foi São João da Cruz? São João da Cruz nasceu em Fontiveros, província de Ávila, na Espanha, em 1542, e falecendo em 1591 em Ubeda, aos 49 anos de idade. Ordenou-se em 1567, aos 21 anos de idade, no convento dos Carmelitas de Medina del Campo. Considerado um dos grandes doutores da Igreja Católica. E foi na comunidade dos Carmelitas Descalços que conheceu Santa Teresa de Ávila e juntos reformaram a Ordem Carmelita, onde não só o silêncio com a meditação deveria ser o caminho para o confronto e o conhecimento de si mesmo, como também o uso de roupas simples e o não uso de calçados. O ensinamento consiste em que devemos nos despojar da soberba, da arrogância, como também da ostentação. A nossa grandeza está em nossa simplicidade, no nosso sentimento de amor e no nosso interior. Ainda que pouco conhecido e pouco difundido e estudado, São João da Cruz é considerado também um dos maiores místicos da Igreja Católica. É conhecido por sua profunda espiritualidade e seus escritos sobre a experiência da alma em busca de união com Deus, com o todo que habita em nós. Ele oferece uma visão única que pode ser analisada sob uma perspectiva psicológica, especialmente no que se refere ao crescimento pessoal, às crises existenciais e ao processo de autorrealização. E é sob esse ponto de vista que hoje eu usarei breve reflexão psicológica sobre um grande doutor e místico da Igreja Católica. Convido você para que juntos naveguemos agora em mares profundos. Olá, eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano. Que bom ter você aqui no canal Conversas Junguianas. Agora vou pedir para a LH soltar a vinheta, porque em seguida iremos assistir ao vídeo de hoje com o título São João da Cruz, um caminhante na psique. O poema Cântico Espiritual, do qual citei uma pequena estrofe, foi criado quando São João da Cruz esteve preso e encarcerado pelos carmelitas calçados no mosteiro de Toledo, na Espanha, em uma estreita cela em condições bastante desumanas que lhe causou muito sofrimento. Este encarceramento ocorreu devido à sua estreita relação de proximidade com Santa Teresa de Ávila, durante a reforma dos carmelitas. Estreita relação esta que o inspirou na criação deste cântico espiritual. São João da Cruz não somente criou este poema, como o memorizou, pois não dispunha naquela condição de encarcerado de meios para escrever as
31 estrofes iniciais do cântico. Somente mais tarde, em 1582, São João da Cruz escreveu suas últimas estrofes, completando assim as 41 estrofes que compõem o poema. No Cântico Espiritual, São João da Cruz tenta explicar o processo místico que percorre a alma até que ela alcance sua união com Deus. Para conseguir tal façanha, ele usa de uma alegoria místico-amorosa, a busca do marido, que é Cristo, pela esposa, que é a alma humana. A esposa se sente tocada pelo amor, e isso a faz começar a busca do amado. A alma o procura em todos os lugares, em desespero, até que finalmente se encontram na solidão do jardim do paraíso. Mas é no famoso poema A Noite Escura da Alma que São João da Cruz descreve a metáfora do período de intensa dor, desolação e angústia que uma pessoa pode experimentar em seu caminho de desenvolvimento espiritual e psicológico. Psicologicamente, isso pode ser compreendido como um paralelo às crises existenciais ou aos períodos de depressão a que estamos sujeitos. Durante essa noite escura, o indivíduo passa por uma perda de significado, enfrenta dúvidas profundas e é confrontado com seu próprio vazio interior, similar ao que a psicologia moderna discute como crises de identidade ou episódios de grande estresse emocional. É o momento em que se confronta com a nossa sombra, isto é, com a nossa face obscura, recheada de aspectos perturbadores, negligenciados, que contrariam uma imagem ideal, como também é o local de estabelecermos o encontro e o reconhecimento de potencialidades ainda não desenvolvidas em nós. No entanto, para São João da Cruz, essa noite é necessária para purificar a alma, remover apegos materiais, angústias e chegar à união com Deus. O processo que São João da Cruz descreve pode ser entendido como uma forma de transformação psicológica para a aquisição de uma consciência mais ampla de nós mesmos. O caminho místico que ele delineia envolve etapas de purificação, que ele chama de noite passiva, iluminação e união, o qual ele chama de casamento espiritual, que podem ser comparadas às fases de desenvolvimento psicológico que envolvem crises, superação de desafios e eventual realização pessoal. Esse processo de autotranscendência é alinhado com teorias psicológicas de crescimento pessoal, como, por exemplo, a autorrealização de Maslow, onde o indivíduo busca um estado mais elevado de existência e compreensão. São João da Cruz fala sobre a integração do ser por meio da purificação e da ascensão espiritual. Do ponto de vista da psicologia junguiana, isso pode ser relacionado ao conceito de individuação, no qual o indivíduo busca integrar todas as partes de seu ser, seus aspectos sombrios e conflitos intensos, para alcançar uma identidade completa e harmônica. É um exercício contínuo, é a dinâmica de um caminhante na psique. A noite escura seria o processo de confronto com conteúdos psíquicos, um caminho inevitável para a cura e a totalidade. São João da Cruz, com a sua rica obra mística, oferece um ponto de convergência interessante com a psicologia junguiana.
Embora Jung nunca tenha se inspirado diretamente em São João da Cruz, muitos dos conceitos fundamentais desenvolvidos pelo místico espanhol encontram ressonância com os princípios da psicologia junguiana. Mas você agora certamente estará se perguntando: afinal de contas, que ressonâncias são essas dos conceitos desenvolvidos pelo místico católico com os princípios da psicologia junguiana? Onde eles se interseccionam? A noite escura da alma, descrita por São João da Cruz, se assemelha ao processo de individuação em Jung. A individuação, como é sabida, é a longa aventura das relações entre o ego e o self, em direção ao novo centro psíquico, onde a pessoa se confronta com os aspectos sombrios de si mesma, cujo sentido, no movimento de circunvolução, é o de tornar-se indivíduo, não dividido. Da mesma forma, a noite escura da alma é um período de profundo sofrimento e crise interior, onde o indivíduo enfrenta o vazio, a ausência de Deus e suas fraquezas. Tanto para São João da Cruz quanto para Jung, esse processo doloroso é essencial para a transformação e para o crescimento espiritual e psicológico. Para São João da Cruz, a noite escura da alma é necessária para purificar a alma de seus apegos e conduzi-la a uma união mística com Deus. Por outro lado, para Jung, o confronto com a sombra e a descida ao inconsciente são cruciais para que o ego possa se expandir e integrar-se com o self. Assim sendo, o ego torna-se um satélite da psique, circunscrevendo e assimilando o self como núcleo central, profundo e periférico da psique. A linguagem de São João da Cruz está repleta de símbolos místicos que podem ser correlacionados com os arquétipos junguianos, representando, assim, padrões universais da experiência humana. O simbolismo do fogo, da luz, da noite presente nos escritos de São João da Cruz pode ser interpretado à luz dos arquétipos de transformação e renovação descritos por Jung. Para São João da Cruz, o fogo representa o amor purificador de Deus, que queima as impurezas dos hábitos e da alma. Em Jung, o fogo é um símbolo de transformação, tanto podendo ser destrutivo quanto criativo, e muitas vezes aparece nos sonhos como um arquétipo de purificação ou de renascimento. Agora, como ilustração ao que está sendo apresentado, contarei para vocês um sonho muito significativo. Silvio era um homem de meia idade e atravessava momentos de tomada de decisões significativas em sua vida. Estes momentos o afligia, o angustiava em demasia, deixando-o algumas vezes um tanto confuso e descompensado. Daí ter procurado ajuda psicoterápica. Silvio não dava conta de lidar sozinho com este tormentoso tempo emocional vivido em sua vida. Seus sonhos eram envoltos em conflitos com familiares, com conhecidos seus e que nunca apresentavam resoluções. Aconteceu que certa vez trouxe um sonho em que se via em um bar onde dois homens discutiam com certa agressividade. Silvio, com um certo ímpeto, resolve jogar um balde de água em cima dos dois homens e sai rua afora, sem compreender muito bem onde estava.
Chegando em frente a uma escola, aproxima-se de um tanque de lavar roupas e resolve tirar suas próprias roupas, lavá-las e depois queimá-las dentro deste mesmo tanque. Silvio não se preocupou em ficar nu, pois era noite, assim considerou ele no sonho. Mas uma mulher aparece e entrega a ele um roupão novo para vestir. Sentiu neste momento como se um fogo encandecesse a sua cabeça e desfizesse um certo temor da vida. Este foi o sonho que Silvio apresentou. Os sonhos sempre funcionam como satélites orientadores na nossa vida. E é no inconsciente, na noite escura da alma, que eles estabelecem a conexão entre o ego e o inconsciente. É neste espaço que ocorre uma mensagem profunda e transformadora em nossas vidas. Vimos que Silvio se encontra inicialmente em um bar, local onde se afloram as emoções descabidas. E neste bar, dois homens discutem agressivamente, mas mobilizado e temeroso pela situação, Silvio joga um balde com água numa tentativa de aplacar a agressividade e de não confrontar com o que estava acontecendo. Retira-se atordoado e confuso numa espécie de fuga de si mesmo. Diante de uma escola, local onde se estrutura o pensamento, onde se estabelecem regras, ele encontra um tanque de lavar roupas, onde coloca as suas próprias roupas para lavar e depois as queima. Os alquimistas consideravam essencial que nenhuma operação de transformação ocorresse sem antes de transformar tudo em água ou passar por uma lavagem. O tanque de lavar roupas simboliza o vaso alquímico, ou seja, a psique, onde suas atitudes devem ser transformadas pela lavagem e a queima de atitudes já caducas. É em si mesmo que as atitudes já desgastadas, enrijecidas, precisam ser renovadas por novas atitudes mais conscientes. Nu, despojado das atitudes caducas, encontra-se na nuditas virtudes, ou seja, na pureza e na inocência. Uma nova estrutura psicoemocional renasce, mas é uma mulher representante do seu feminino interior, sua ânima, responsável pela ligação do eixo consciente-inconsciente, que entrega ao protagonista do sonho um roupão para vestir. Ela entrega a ele uma nova atitude. Será preciso alternar para melhorar. Assim sendo, ocorre um forte aquecimento em sua cabeça. Novas ideias, novas orientações estão sendo fertilizadas. Uma nova orientação mental em sua vida. E por isso não há mais o temor. Agora se apresenta a coragem de ser. Esta é a mensagem do seu sonho. É um sonho que propiciou a Silvio um certo insight sobre uma situação específica da vida. Propiciou também o sentido de centrá-lo e estabilizar a sua personalidade. Esta foi a direção que o seu inconsciente estabeleceu para uma vida harmônica. Mas vamos voltar ao nosso tema, a noite escura da alma. A noite escura da alma é como um símbolo de sofrimento e escuridão interior, e pode ser vista como um arquétipo da jornada interior de confronto com o inconsciente, uma etapa necessária antes de alcançar a iluminação, psicologicamente dizendo, a totalidade psíquica. Na obra de São João da Cruz, a relação entre a alma e Deus é frequentemente descrita em termos de um relacionamento amoroso,
muitas vezes com linguagem nupcial ou erótica. Isso ecoa o conceito junguiano de ânima e ânimos, os aspectos femininos e masculinos que habitam a nossa psique inconsciente e que precisam ser integrados à consciência para que o indivíduo atinja a totalidade. A mística de São João da Cruz pode ser entendida como um símbolo de integração da ânima, que é o feminino, e do ânimos, que é o masculino, e também um processo de equilíbrio interno. A união mística assinalada por São João da Cruz é a união da alma com Deus, descrita em termos de um casamento espiritual. Para Jung e sua psicologia analítica, a integração da ânima ou ânimos é crucial para alcançar o self, o núcleo do ser, e essa integração muitas vezes se manifesta na psicologia por meio de símbolos de união entre opostos. São João da Cruz fala de um autoesvaziamento como um processo essencial para que a alma se una a Deus. Esse conceito de esvaziar-se de todo desejo, apego e a autoimagem pode ser comparado à ideia de Jung de transcender o ego para alcançar o self, que representa o centro total da personalidade, tanto consciente quanto inconsciente. Podemos considerar que para ambos o esvaziamento ou a morte do ego é necessária para que ocorra a verdadeira transformação, um renascimento visando a renovação da psique em novas bases. Entendo o autoesvaziamento proposto por São João da Cruz como meio para alcançar o que ele considerou como a união com Deus. Mas em Jung, vemos que o ego deve ser superado para que o indivíduo possa atingir o self, o estágio final do processo de individuação, a totalidade psíquica. Jung era profundamente interessado na alquimia como uma metáfora para a transformação psíquica. A purificação, a dissolução e a reintegração descritas na alquimia têm paralelos com o processo místico de São João da Cruz, no qual a alma passa por etapas de purificação, que ele chamou de noite escura, iluminação e, finalmente, união com o divino. Esse processo alquímico, místico, amoroso, pode ser visto como uma jornada interior que visa transformar o chumbo do ego e dos desejos materiais no ouro da união espiritual e da totalidade psicológica. Enfim, a psicologia junguiana e a espiritualidade de São João da Cruz compartilham a visão de que o sofrimento e as crises existenciais são partes essenciais da jornada da vida em todos nós em direção à totalidade. Para ambos, é necessário enfrentar as sombras internas, desapegar-se desse processo, alcançar uma união mais profunda, seja com o self ou com o divino que habita em nós. A mística de São João da Cruz pode ser vista como um modelo espiritual que complementa a jornada psicológica descrita por Jung, em que ambos enfatizam a integração dos opostos e a transcendência do ego como chave para o crescimento humano. A mensagem de São João da Cruz é uma mensagem que toca a pessoa de dentro. Ela é maior que a vontade consciente. É algo singular, significativo e profundamente transformador. São João da Cruz é um místico, e não o adjetivo pejorativamente, como se fosse um encenador de magias,
mas como alguém que traz em si a vivência pessoal, íntima e profunda de Deus. Será preciso coragem e empenho para atravessar esta noite escura da alma. Coragem para se libertar e ampliar a consciência em novas bases. Se não abraçarmos esse desafio, corremos o perigo de sermos possuídos pela imagem da alma. Psicologicamente falando, sermos possuídos pelos conteúdos profundos e muitas vezes perigosos do inconsciente. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. A você que paciente e atentamente assistiu este conteúdo, espero que eu tenha contribuído para uma reflexão interior. Agradeço a sua atenção. Agora peço a você que não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar. Isso é muito importante para a manutenção do canal. E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado de novos vídeos. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.